Capítulo 3, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Amém? Quantos acharam? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Amém? Quantos acharam? Diz assim a Escritura em João, capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo já velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Amém? Você pode repetir comigo: necessário vos é nascer de novo. Podemos assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos aqui nesta manhã num culto de batismo nas águas. Eu gostaria que ninguém mais conversasse, não tem celular, não tem água e nem banheiro, todo mundo prestando atenção. Irmãos, e por que falar de batismo e por que batizar pessoas? E eu gostaria de discorrer sobre o plano de salvação e depois sobre a necessidade de nascer de novo. A Bíblia Sagrada diz que Deus nos criou. Deus criou a cada um de nós, criou a raça humana, criou o ser humano, conforme a narrativa do livro de Gênesis. Deus nos criou para vivermos em sua presença, em completa harmonia com a vontade de Deus. Mas nós também conhecemos através da Bíblia Sagrada que por desobediência do homem, o pecado entrou no mundo. Ou seja, ali a Bíblia diz que o homem, Adão e Eva, ao desobedecer, e eles então pecaram, e por causa do pecado houve a queda, houve a separação entre o homem e Deus. Ou seja, houve um racha, uma separação, uma interrupção da comunhão que Deus tinha com o homem. E antes do pecado, a comunhão que Adão tinha com Deus era completa, era íntima, era direta. Não havia nada que os separasse. A Bíblia diz que na viração do dia, ou seja, lá no final do dia, Deus ia até o jardim e Deus estava com Adão. Deus tinha completo acesso, Adão tinha completo acesso a Deus, até o dia que houve pecado, até o dia que a desobediência entrou. E por causa do pecado de Adão, a humanidade foi separada de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo: porque todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória, da presença de Deus. Então, em função do pecado lá de Adão, toda a humanidade foi atingida. Aquela criança que está nascendo agora lá na maternidade, ela está incluída nessa queda do pecado da humanidade. A Bíblia Sagrada que diz que por um homem entrou o pecado. Por um homem, o primeiro Adão, entrou o pecado.
Então, pela desobediência de Adão, toda a criação geme, toda a criação sofre por causa do pecado de Adão. Mas a Bíblia Sagrada também diz que Deus, antes da fundação do mundo, antes, em algum momento da eternidade, Deus estabeleceu um plano de resgate do ser humano. E de alguma maneira Deus já sabia de antemão que em algum momento a sua obra criadora iria estar distante dele. E Deus providenciou, antes de qualquer coisa, um plano de redenção. E a palavra redenção significa resgate. Por que redenção? Por que resgate, pastor? Porque a intenção de Deus ao criar este plano é resgatar aquilo que havia se perdido. Então, antes da fundação do mundo, diz a palavra que o cordeiro já tinha sido morto. Que cordeiro, pastor? Esse é o cordeiro Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus, ele já de antemão já preparou algo para estar resgatando a humanidade e dando a elas novamente acesso à comunhão com o Pai. Deus é bom, diga comigo. Deus é bom, é extraordinário. Quando nós estamos levando a água, Deus já bebeu, Deus já sabe. Ele já preparou o plano. E este plano, irmãos, o centro deste plano é o cordeiro. O cordeiro que teria que morrer, e por causa do pecado dele, por causa da morte dele, por causa da morte desse cordeiro, que é Jesus, é por causa da morte dele, o sangue deste cordeiro ia cobrir todos os pecados da humanidade. Este cordeiro é Jesus. Jesus é o centro do plano de redenção de Deus. Se nós tirarmos Jesus do plano de redenção, se nós tirarmos a cruz do plano de redenção, não há salvação para nós. Então Jesus é o centro, diga, Jesus é o centro. Então a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, o que é plenitude dos tempos? No tempo exato de Deus. No tempo exato. Lá na eternidade Deus estabeleceu, neste tempo o cordeiro vai ser morto. A Bíblia diz que lá em Jerusalém estava entre dois ladrões o Filho de Deus sendo crucificado. Era a plenitude dos tempos. Jesus largou a sua glória, ele se despiu de toda a sua glória, ele assumiu a forma humana, e ele se submeteu a todos os limites humanos, ele passou por todas as provas humanas, e ele não pecou, e ele foi até o final, ele se entregou na cruz, ele permitiu tudo ali na cruz, em função de cumprir o plano que estava estabelecido. E no coração de Jesus só tinha um propósito: eu quero agradar o Pai. Eu quero cumprir o propósito. O plano já foi estabelecido e eu vou até o final. Eu vou até o final. Por isso ele disse: ninguém toma a minha vida de mim, eu mesmo a dou. Por isso os discípulos chamaram: olha, vamos lá comprar comida. Ele falou: não, eu tenho uma outra comida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava determinado, vamos cumprir, para trazer todos que estão perdidos de volta para a comunhão, de volta para a casa do Pai. Lá no céu tem mansões que estão vazias, esperando a chegada da multidão de remidos, de salvos. Você pode imaginar, irmãos? Como diz Jesus: olha, vem aquela multidão que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém, Jesus? Já pensou a gente entrando na Nova Jerusalém? Na Nova Jerusalém celestial? Jesus o plano. Eu acredito que Jesus lá de cima da cruz estava olhando para aquele povo. Muitos deles Jesus curou. Muitos deles eram para ter morrido, Jesus os curou. Muitos deles tinham doenças incuráveis, Jesus os curou. O leproso os 9 leprosos que foram curados, né? Os 10 que foram curados,
Todos eles estavam lá sadios, Jesus os curou. Jesus está vendo eles todos. Jesus está vendo, de repente, Marta e Maria. Jesus lá de cima, todo ferido, gemendo, e Jesus está contemplando. E está lá vendo o seu amigo Lázaro sentado num canto chorando. Quem sabe Jesus está vendo os discípulos escondidos, morrendo de medo. Jesus está vendo tudo aquilo. Mas Jesus estava determinado, eu vou até o fim. Jesus falou com Pilatos, olha, sabe? Pilatos falou, olha, você sabe que eu tenho poder para te soltar? Aí Jesus disse para ele, na verdade você não teria poder nenhum se do alto não te fosse dado. E se eu quiser, eu dou uma ordem para que uma miríade de anjos venha e me acuda aqui, né? Jesus não estava ali simplesmente perdendo tempo, Jesus estava cumprindo um propósito. E eu quero entrar aqui na necessidade de receber Jesus. Você vem na igreja, você gosta dos louvores, você gosta até da palavra, às vezes você, puxa, não é verdade, Deus vai me dar vitória. Eu quero dizer para você uma coisa. O mais importante não é a bênção que você recebe do emprego, a cura de uma enfermidade. Tudo isso são benefícios do Calvário, são benefícios que Deus dá através do sacrifício de Jesus. Jesus tem cura, tem porta de emprego, tem prosperidade, tem saúde, tem paz, tem alegria. Mas o mais importante que você pode receber é a salvação em Cristo Jesus. Porque não adianta ter dinheiro aqui nessa terra e quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos, nós irmos para o inferno. Não é interessante você ter uma bela casa, um belo carro, um bom dinheiro no bolso, no banco, você ter toda a regalia dessa terra e depois ir para o inferno. Como o próprio Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu queria dizer a você que vem sempre nos cultos e ainda não passou pelas águas, nem aceitou Jesus. Quero dizer para você que a única maneira de entrar no reino de Deus é nascendo de novo. Nascer de novo é entregar a vida a Jesus, recebê-lo como Senhor. E quando eu digo Senhor, significa que quando eu aceito alguém como Senhor, eu estou entregando para Ele a vontade da minha vida. Eu não tenho mais vontade, minha vontade pertence ao meu Senhor. Nós somos um país fruto de escravidão, não é? Meus antepassados vieram lá da África, nossos, né? Porque aqui ninguém escapa, todo mundo aqui tem sangue africano aqui. Ninguém escapa, até você branquela aí. Todos nós, sabia? Essa chapoca de nariz, essa orelha grande, veio de lá. Essa garra de brasileiro veio de lá, sabia? Não veio da Europa, veio de lá. E glorifique a Deus por essa garra sua aí. Nós sabemos que o escravo não tem vontade. A vontade dele foi entregue ao seu Senhor. Quando eu recebo Jesus como Salvador, como Senhor, eu estou dizendo, Senhor, eu não tenho mais vontades. As minhas vontades agora pertencem a Ti. Quem me entendeu? Então aceitar Jesus não é aceitar Jesus de boca e falar, agora eu faço o que eu quero. Não. E o Senhor não conta? Eu preciso, para entrar no reino de Deus, preciso aceitar Jesus como Senhor. A pergunta é, Jesus é Senhor da sua vida ou você que faz tudo, depois fala, Jesus me ajuda aqui, conserta minhas lambanças. Segunda maneira de eu entregar a vida a Jesus, eu preciso recebê-lo como Salvador. Pastor, mas é lógico que Jesus salva, mas muita gente diz Jesus é Salvador. Mas o meu dinheiro também me salva, a minha esperteza me salva, as minhas esmolas que eu dou também me salva, a minha boa ação me salva, sabe, as minhas boas obras me salvam. Vou dizer a você, boas obras não salvam, as minhas esmolas não salvam, sabia? O meu dinheiro não me salva, as minhas influências com gente importante não me salva.
Eu só sou salvo mediante a fé em Jesus Cristo, através da graça redentora de Jesus. Então nada disso me salva. Pastor, então eu não vou ajudar ninguém. Não, você deve ajudar, porque quem é salvo, ajuda. Não é quem ajuda que é salvo, é quem é salvo, tem um coração transformado, e por ter o coração transformado, ele ama o próximo, ele é espelho de Jesus, ele vai acudir, ele vai ajudar, ele vai socorrer. Não é ele vai socorrer para ser salvo, não, ele já é salvo, e por ser salvo, ele se parece com Jesus, então ele ama, ele acode, ele ajuda. Quem me entendeu? Então eu preciso receber Jesus como Senhor. Não fica, irmão, pensando que Jesus vai te levar porque você é gente boa. Ninguém vai para o céu porque merece. Sabia? Nós vamos para o céu por graça. 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 O que é graça, pastor? É gracinha? Não. Graça é o favor de Deus, que Deus fez por nós, mas que nós não merecíamos. Amém? Então, a decisão mais importante da sua e da minha vida é receber Jesus como Salvador. E eu termino aqui dizendo a você, este homem chamado Nicodemos, ele tinha todo o conhecimento, porque ele era um dos principais da sinagoga. Ele era um religioso. Ele tinha conhecimento religioso, ele tinha conhecimento das Escrituras. E só que o conhecimento das Escrituras dele não garantia a ele entrar no reino dos céus. E um dia então ele vê Jesus fazendo milagres extraordinários. Ele vê Jesus abrindo a visão do cego, levantando os coxos e aleijados. Ele vê Jesus levantando aqueles que estavam para morrer, o que já tinha morrido, Jesus ressuscitando. Ele vê tantos sinais extraordinários. E ele lá no coração dele fala assim: esse homem se parece com tudo que a profecia diz a respeito do Messias. E ele fala: esse homem deve ser o Messias. Mas por que, pastor, ele foi procurar Jesus de madrugada? João 3, ele procura Jesus às escuras, às escondidas. Ele vai de madrugada, longe da multidão. Por quê? Primeiro, porque ele era um homem da sinagoga, ele era do partido religioso daquela época. Ele era um exemplo, e ele não poderia ser visto com Jesus às claras. Isso fala de muita gente que vem na igreja, mas não assume Jesus. Lá no serviço, se alguém fala de Jesus, ele fica calado. E se alguém pergunta, você vai na igreja? Ele fala: não, de vez em quando, eu não gosto muito não, mas de vez em quando eu vou. Ele tem vergonha de Jesus, não carrega a Bíblia porque tem vergonha, não assume Jesus no seu coração. A mesma coisa era Nicodemos, tinha vergonha, tinha medo de ser associado a um homem que era tido pelos religiosos como um baderneiro. Jesus era tido como um baderneiro, como um marginal da época. E então ele vai escondido. E ele não ouve elogios da parte de Jesus, não. Jesus bate na canela dele e fala com ele: você precisa nascer de novo. O nascer de novo é assumir 100% do Evangelho. Assumir Jesus. Aí ele, mostrando que ele era um homem só intelecto, porque às vezes tem gente que só recebeu Jesus aqui, o Evangelho é só aqui. Extremamente teológico e racional, mas qualquer coisa que salta do racional já não crê, já se mistura. Paulo diz que o homem carnal discerne das coisas carnais, mas o espiritual discerne e entende as coisas espirituais. Aquele Nicodemos tinha muito conhecimento, e nem todo aquele conhecimento garantia a ele entrar no reino do céu, porque Jesus disse para ele: necessário vos é nascer de novo. E Jesus ainda diz: não fica assustado de eu te falar que você precisa nascer de novo, porque Jesus já previa que ele ia pensar lá dentro dele assim: não, mas eu sou um religioso, cumpridor da lei, e como é que eu tenho que nascer de novo para entrar no reino? Jesus já falou:
Não se admire de eu te dizer, necessário te é nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. E nascer de novo é passar pelas águas. Nascer de novo é viver uma nova vida, novos conceitos. Os irmãos vão passar pelas águas hoje, viver uma vida nova. Aquele que roubava, não roube. Aquele que mentia, não minta. Aquele que era soberbo, seja humilde. Aquele que dizia, eu faço, eu sou, que eu isso, eu aquilo, que eu... Agora não, agora é Jesus na frente. O eu está lá embaixo. Quem sentou agora na cadeira é Jesus. Isso é nascer de novo. Nascer de novo é se parecer com Jesus. Nascer de novo é dizer, eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador, e esse é Jesus de Nazaré. Eu não preciso de mais outro Salvador. Eu já tenho um Salvador completo, que é Jesus. Quem me entendeu aí? Como é que está você? Você já aceitou Jesus como Salvador? Já, pastor, eu gosto tanto de Jesus. Jesus é meu chapa. Você já aceitou Ele como Senhor e Salvador? Olha, irmãos, Jesus não tem sobrinhos. Jesus não tem primos. Sabia? Nós precisamos entregar a vida a Ele, recebê-lo como Salvador. Sabe? Nós estamos caminhando para dias tão difíceis de perseguição, viu, irmão? E só vai continuar vindo na igreja e ser crente quem realmente nasceu de novo. Porque quem não nasceu de novo vai acontecer igual na pandemia. A pandemia vem e a pessoa enfraquece e sai fora. Vai ser um filtro. Então se prepare para dias de bater no peito todo dia de manhã e dizer, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Jesus é meu Senhor. Olha, eu sou de Jesus. Eu não posso fazer isso, porque isso não agrada a Deus. Mas você vai perder, não, mas eu não posso. Isso aqui já dominou minha vida. Eu sou de Jesus. Como é que você está? Essa semana, um amigo de muitos anos, não tinha contato com ele sempre. Domingo passado, por essas horas, ele passou mal e caiu no chão. Morreu. Pastor, o povo esperando para ele ir no culto, ele fazendo exercício de manhã, caiu, faleceu, morreu. Um amigo que teve lá no velório, eu não pude ir, um amigo disse para mim, pastor, a igreja estava lotada. Eu falei, pastor, né, morreu. Ele falou, pastor, quando pegou o corpo e levou embora, pensa numa igreja que chorou, até os homens perderam a força de tanto que eles choraram. Porque eles viam que aquele homem era um homem de Deus. Nascer de novo, irmãos, é viver uma vida tão intensa com Jesus, que quando as pessoas lembrarem de você, fala assim, lá vai uma mulher de Deus. Quando Jesus te chamar, lá vai um homem de Deus. Deus levou, ele era de Deus. Está vendo lá? Aquele cara é um cara de Deus. Que lá. Nascer de novo é se parecer com Jesus. Não é vir na igreja só. Não é ficar curtindo, eu sou gospel, eu sou irmão. É ser crente mesmo. Não é ficar adulterando, sabe? Não é ficar ali fumando, prostituindo, escondido, porque o pastor não pode saber. Não é mentindo, roubando no dízimo, na oferta. Não, irmão. É ser crente mesmo. Isso é nascer de novo. Vamos fechar os nossos olhos. Feche os seus olhos. Eu vou ler um texto, você não precisa abrir, diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantando a sua voz, disse-lhes, homens judeus,
homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos dito isso e compreendido, e escutai as minhas palavras. Versículo 41 do mesmo texto diz: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naqueles dias se acrescentaram quase 3.000 almas. Quando eu recebo Jesus, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é passar pelo batismo. Quando você aceita Jesus e fica enrolando para o batismo, tem alguma coisa errada aí. Irmão, batismo não significa que você tem que ficar perfeito para batizar. Você precisa crer em Jesus. Crer não é só de acreditar, é crer, é decididamente servir a Deus e viver uma vida nova. Então, em nome de Jesus, não fique esperando ser. Não, eu preciso primeiro me preparar. Ué, preparar, você prepara a vida inteira, irmão, para a volta de Jesus. Para batizar, você tem que conhecer um pouco da palavra, mas não é ficar assim, não, porque eu vou fazer, porque eu tenho que conhecer. Irmão, o eunuco, com uma ministração, ele falou: não, agora eu entendi, eu creio, tem água ali, o que me impede de ser batizado? O Filipe disse para ele: é lícito batizar, se crês de todo o vosso coração. Você crê? Creio. Então vamos lá. Desceram da carruagem, entraram, quem sabe, um matinho lá, já achou uma aguinha, ele batizou, o homem foi para a Etiópia, salvo em Jesus, e o Espírito tirou Filipe e levou para outros cantos. Então, ouça o que eu estou te dizendo. Os que receberam a palavra de bom grado e creram no seu coração, foram batizados nas águas, diz Atos 2:41. E naquele dia Deus acrescentou quase 3.000 almas. Então eu quero ouvir você, eu quero falar com você. Você está ouvindo a palavra? E eu te pergunto: você quer receber Jesus como seu Salvador? Quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Não há outro caminho, é só Jesus. Feche os olhos, igreja. Tem alguém que quer receber Jesus aqui? Pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Tem alguém? Se houver, levanta a sua mão aí no seu lugar, recebendo Jesus. Você que já é salvo, vai pedindo a Deus para tocar no coração, né? Mas tem alguém que quer receber Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida? Tem alguém que está afastado do Evangelho e quer voltar para Jesus? Tem alguém? Pastor, eu estava firme no Evangelho, mas agora eu afastei. Eu queria reconciliar nessa manhã. Tem alguém? Amém. Então, de olhos fechados, vamos orar. Pai Celestial, ministrada foi a Tua palavra nesta manhã. E, ó Deus, que esta palavra não se vá com o vento e nem com o tempo, mas que ela permaneça impregnada no coração e na vida de cada um desses irmãos. Em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que todos digam amém. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós faremos aqui a profissão de fé juntamente com esses irmãos. Então essas irmãs, são duas irmãs que vão passar pelas águas. Amém? Eu gostaria de chamá-las aqui, vou só mudar uma coisa, mas depois elas retornam lá atrás. Gostaria de convidar aqui as irmãs que vão passar pelas águas, por favor. Por favor, aqui no altar. Vamos aplaudir a Deus. Por favor. Aqui. Isto. Irmãos, este é um momento único na vida de cada um de nós, porque não há dois batismos, não há vários batismos, mas há um batismo, uma só fé, um só Cristo, um só Senhor. Alguns perguntam, pastor, por que batizar já depois de grande? Porque na realidade, irmãos, o exemplo dado por Jesus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo de 13 ao 17,
onde João Batista está batizando no Rio Jordão, a Bíblia mostra que Jesus, com 30 anos de idade, ele mesmo vai para o batismo. Ele vai para o Jordão. O batismo que a Bíblia apresenta é o batismo de arrependimento de pecados. Portanto, nós não batizamos crianças, nós batizamos os adultos que se decidem por Jesus. Por isso aqui estamos para o batismo de arrependimento dessas duas queridas irmãs. E eu quero aqui fazer a profissão de fé, que é uma declaração pública da fé que elas estão abraçando em Jesus agora. Amém? A Bíblia mostra que o batismo é um testemunho público da nossa fé. Significa que lá na eternidade vai estar registrado que cada uma dessas pessoinhas que estão ali estarão de testemunho para dizer: você recebeu Jesus naquele dia, porque eu sou testemunho, eu estava lá, eu vi. Amém, meus irmãos? Eu vou então proceder aqui a Emanuele e a Rayane, em nome de Jesus. Irmã Emanuele, irmã Rayane, vocês creem em que um só Deus subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, o Criador, Deus Filho, que morreu por nossos pecados e ressuscitou e está à direita de Deus no céu, e Deus Espírito Santo, santificador e controlador da nossa alma? Sim, cremos. Vocês creem que as Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, são a palavra de Deus e única regra de fé e prática dada por Ele para a sua igreja? Sim, cremos. Sim. Graças a Deus. Vocês confessam que por natureza são pecadoras e por isso necessitam e dependem da graça de Deus? Sim, confessamos. Vocês creem que o sangue de Jesus purifica o pecador de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão senão pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo em nós? Sim. Vocês prometem, como membros desta igreja, serem fiéis nos dízimos, nas ofertas, se sujeitarem às lideranças espirituais, no temor do Senhor, à disciplina da igreja e ao ensino e à orientação, enquanto forem fiéis às Escrituras Sagradas? Sim. Sim. Amém. Diante, irmã Emanuele e também Rayane, diante da confissão pública desta nova fé, da aceitação que vocês fizeram das Escrituras e dos princípios bíblicos, eu estarei te batizando em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode retornar ao vosso lugar. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Meus amados, se coloquem sobre os seus pés. Nós vamos consagrar as águas em nome de Jesus. Estenda aqui as suas mãos. Amém? Pediu o diaconato, pode tirar o púlpito, colocar aqui ao lado. Amém? Irmão Dinarley, na diagonal assim, tá? Estenda as suas mãos, pastor. Amém? Não, só vou orar. Estenda as suas mãos. Pai Celestial, estas águas são águas como qualquer outra água. Senhor, estas águas, elas estão confinadas neste batistério, mas são correntes, águas correntes como qualquer água deste mundo. Nós, ó Deus, agora apresentamos a Ti este ambiente e consagramos estas águas, que elas sejam, Senhor, como as águas do Rio Jordão, que envolveram o corpo do nosso Salvador. E, ó Deus, que aquele que descer sobre estas águas, ele ressurja delas como uma nova criatura, como uma vida nova em Cristo Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós consagramos essas águas
E, ó Deus, cremos em Cristo Jesus, que, ó Deus, elas serão como a sepultura, mas também serão o local da ressurreição, de uma nova criatura, de uma nova vida em Cristo Jesus. E todo o povo de Deus diga glória a Deus, diga aleluia. Vamos aplaudir bem forte ao Rei Jesus, mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar. Nós vamos assistir um vídeo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que após o vídeo, o pastor Renato vai orientar. Quando chamar a pessoa, a família, os familiares mais próximos, não é todo mundo, né, mas os familiares que vieram, são os mais próximos, o pastor vai convidar vocês também a ficar mais perto aqui para participar deste momento, tá? Até para registrar, o irmão Hernandes vai estar registrando aqui. Amém, meus irmãos? Amém? Então vamos aplaudir Jesus, vamos assistir este vídeo. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus e do Espírito.